Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma temporada de Lives de Quarta. Essa proposta que é uma parceria entre o Centro Paula Souza e a Digital House e que tem, né, como proposta um bate-papo com vocês, professores, alunos, sobre temas que inclusive foram indicados no ano passado por vocês mesmos, né? Então a gente fez ali a seleção de algum desses temas e hoje, né, o nosso tema é um tema bem bacana. Nós vamos fazer essa relação entre arte, né, comunicação e o mundo digital e a educação. E para o bate-papo de hoje, que é super rápido, são apenas 30 minutos, eu já vou convidar, né, a Kátia Helena, que é da Digital House, né, e o professor Jorge, que ele é da Faculdade Descomplica. Então sejam vocês dois muito bem-vindos aqui no nosso espaço virtual. Vocês podem participar interagindo com a gente aqui por meio do chat. Mandem perguntas, participem, que vocês vão participar desse bate-papo que tem a proposta de ser descontraída e bem rápido, focado aqui no final da tarde, né? Sejam bem-vindos, Kátia e Jorge. Eu gostaria que vocês se apresentassem rapidinho, pode ser? Pode ser. Então, já tomei a palavra aqui, Jorge, perdão. Nada. Professor, né? Já vai entrando. Uhum. Então, eu sou Kátia Pereira, eu sou coordenadora pedagógica da Digital House e a gente tem o maior prazer de ter essa parceria com o Centro Paula Souza. Em breve a gente vai ter novidades aí, Jefferson. Nós vamos fazer algumas propostas para os alunos de vocês. Nós estamos muito felizes dessa segunda temporada, com temas tão interessantes que para cá, né? Para essa área digital, para pensar as tecnologias para além da técnica. Tá bom? Obrigada pelo convite. Tudo bem, pessoal, né? Professora Kátia, é um prazer. O professor Jeff, né? A gente já se esbarra aí há algum tempo, como se diz por aqui na Bahia, né? A gente já se esbarra. O professor Jeff, teve o prazer de conhecê-lo, né? Acho que foi, sabe, como a gente brinca, o amor à primeira vista, né? Com o trabalho dele, essa conexão. Atualmente, uma das principais áreas que eu gosto de me relacionar, de pesquisar, é a comunicação, né? Porque uma das minhas principais vertentes foi o tema central da minha pesquisa de mestrado, é a realidade virtual e aumentada. E é um tipo de comunicação, né? Principalmente para a transformação digital, que a gente vai comentar posteriormente. Então, me encanta a comunicação, mas me encanta a comunicação através das artes. Né? E a arte, né, eu já estou até puxando a discussão, né? A arte que eu mais gosto são os jogos, né? Alguns podem questionar, mas jogos são arte? Para mim, sim. Eu considero os jogos, em alguns níveis que a gente pode discutir, como uma forma de arte, né? De comunicação, de expressão. Então, vai ser um grande prazer a gente começar o nosso diálogo. E como nós temos essa proposta de trabalhar aqui com esse tema, né? Esse intercâmbio entre arte, comunicação, né? Neste ambiente digital, como vocês percebem, né? Esse intercâmbio no ambiente digital entre arte, comunicação e educação? Vou puxar aqui, tá? Um aspecto que eu gostaria de trazer para esse nosso papo aqui, quando a gente fala de comunicação digital, um aspecto muito interessante para trabalhar na educação é o aspecto dos multiletramentos. Porque quando um texto ele está no mundo digital, ele nos permite fazer múltiplas leituras. Então, eu estou lendo um texto, tem uma citação de um filme. Eu saio desse texto e eu vou para um outro espaço, eu vou para um outro portador de texto, eu vou olhar para outras coisas, então eu amplio a minha leitura de um texto que originalmente é plano. Isso para a educação tem um valor muito grande, né? Explorar esse aspecto da tecnologia digital é muito interessante. E para juntar a arte nisso, para trazer a arte para essa conversa,
a arte já é o espaço que rompe, já é o lugar das não fronteiras, né? Das possibilidades de borrar as interdições e ir em busca de outras possibilidades. E esse casamento entre o digital e a arte não é novo, né? A arte vem se valendo do digital sob muitos aspectos. Então, eu acho que a gente consegue fazer uma conversa boa aqui para a gente pensar essa interação arte, educação e tecnologias digitais. Perfeito, até complementar um pouquinho a fala da professora Kátia, ela falou um conceito que eu gosto muito de trabalhar também, que é a transmídia, né? Transmídia, Sim. Né? Porque a gente tem a utilização de vários tipos de mídia, né, para agregar valor a um contexto específico. Então, hoje a gente não, já puxando um pouquinho para a parte de comunicação na transformação digital. Uhum. E antes mesmo de continuar, eu sempre gosto de focar que a transformação digital não tem nada a ver com tecnologia. Pode até ser algo, né, que a gente comenta, mas você vai na contramão do que às vezes é o conceito da transformação digital. Do meu ponto de vista, a transformação digital é uma transformação das pessoas, né? A transformação das pessoas. Então, a gente até tem um nível de implementar tecnologia, né, no cotidiano da sociedade, né, alterando a prática social. Quem é que imagina que em menos de 10 anos, né, a primeira geração do iPhone chegou em 2007, olha, são que 12, 13 anos, mudou tudo, né? Quem é que lembra do MSN, por exemplo, Orkut, como tudo se transforma, né? Os níveis de comunicação através das redes sociais. Né? Quem lembra 2 semanas, mais ou menos, acredito que 1 semana ou 2 semanas, algumas aplicações eles foram suspensas, né? Tivemos alguns problemas e acredito que a população em nível global entrou em um desespero, né? Cai o WhatsApp, por exemplo, qualquer aplicativo de comunicação, todo mundo se desespera, né? Algo que há 10 anos, até menos, ninguém pensaria que chegaríamos num nível assim. Então, até a gente trabalha com o conceito de implementar tecnologia no cotidiano da sociedade, mas para mim a transformação digital são as pessoas, né? O que elas fazem com essa tecnologia? No nível da educação, quando a gente trabalha com o conceito de transmídia, é a gente sempre procurar agregar valor ao mesmo contexto. Eu não apenas utilizo um livro, um artigo. O próprio artigo, às vezes, tem um QR Code que vai para uma aplicação, né, que vai para um aplicativo, outro aplicativo pode transmitir outra informação para um chat, um bate-papo, para um filme. É você utilizar vários contextos para auxiliar em um contexto só, né? Ou seja, para mim, a transformação digital é interligar o tudo, é criar o cyberespaço, né? É essa espécie de comunicação entre o homem e a máquina. Você sabe que desde quando eu li, né, A Cultura da Convergência, do Henry Jenkins, a ideia do transmídia pegou e fica, né, não só nas estratégias de comunicação e de marketing, né, que a gente vê isso cada vez mais forte, mas também no entendimento da cultura em si, né? Se lá nos anos 90, no começo dos anos 2000, a gente falava sobre mundo real e mundo digital, hoje isso quebrou-se, né? Já deixou de existir. Tem até um termo da Marta Gabriel que ela fala que nós vivemos no mundo híbrido, né? Quer dizer, não existe mais real e virtual, existe tudo junto, misturado ao mesmo tempo. E isso realmente mudou significativamente as nossas relações, nosso entendimento como ser, né, diante do smartphone, dessa extensão dos nossos corpos, muitas vezes, né? É interessante quando eu pergunto para os alunos se eles conseguem ficar um dia sem celular, e é óbvio que eles falam que não, né? Porque, e até a gente, né, diante desse exemplo que o Jorge trouxe, né, do WhatsApp, aí, do Facebook, do Instagram, Sim. Quantos negócios, né, deixaram de ser concretizados, né? Quantas coisas, né? Os valores que se perdeu nesse período aí de bug, né, dessas plataformas. E isso mostra como tudo está conectado, né? E é lógico que nosso comportamento mudou significativamente, e isso também me interessa muito, viu, Jorge? Porque eu aprendi com o Carlos Piazza que eu sou
um darwinista digital, né? Desde o meu mestrado eu pesquiso essa interface entre humano e máquina, né? O comportamento, essa criação de identidade e diferença por meio das redes sociais. E isso cada vez é mais realidade, né? Eu realmente a internet que aproxima quem está longe, afasta muitas vezes quem está perto, né? Mas que também é muito rico na produção de arte. Porque se antes, por exemplo, quando eu falo de artes visuais, né, de cinema, de conteúdo, revista, artes visuais, pintura, né? Antes, quando eu falava de cinema, que eu precisava de alguém para filmar, para editar, era uma equipe enorme. Hoje, você tendo um celular na mão, você filma, edita e publica. Sim. Né? Ainda faz campanha. Eu acho que tudo isso facilitou muito o processo criativo. Então, qualquer pessoa que tenha este aparelho na mão é capaz de produzir arte e arte com qualidade, porque as ferramentas estão cada vez mais sofisticadas. Sim. Eu acho que você trouxe pontos bem importantes aí, Jefferson. Então, acho que um ponto do celular como uma extensão do corpo, né? O celular é uma parte do corpo. Tamanha a interação ou a interferência desse objeto na vida de muitas pessoas, eu diria que uma boa parte das pessoas. É claro, ainda existe um apagão digital, ainda existe uma grande exclusão digital, mas olhando para os usuários de celular, realmente ele é um objeto de uma relevância muito interessante na contemporaneidade. Esse é um ponto, eu acho que é interessante a gente olhar para isso. E um outro ponto é a autonomia e a democratização do uso, da criação e da veiculação dos produtos artísticos, dos produtos que são realizados com um objeto que simplificou a arte de tal ponto que, com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, de fato, a pessoa consegue produzir ou desenvolver determinadas ideias. E esse volume de produções, ele acaba gerando uma nova estética, porque acaba produzindo um novo olhar para o cotidiano, talvez uma hiperexposição das próprias pessoas, acho que isso também é um aspecto interessante, mas acaba, de fato, produzindo um novo olhar para o cotidiano. E tem uma coisa que é a recriação da estética do cotidiano, porque quando esse celular ele filma o cotidiano, ele cria um filtro ou cria uma ideia de cotidiano que talvez não seja a ideia real. O que eu quero dizer é que ele acaba produzindo uma estética da beleza, uma estética da idealização do que está acontecendo no dia a dia. O próprio prato do alimento é fotografado de tal maneira que ele tem que ser perfeito, que isso também gera um impacto na vida das pessoas. Eu vi aquela professora drag, a Rita Von Hunt, ela tem um vídeo no canal dela para discutir essa estética da hiperexposição, como é que a beleza é tratada, ou a necessidade de ser belo na hiperexposição digital, né? Acho que são campos interessantes para a gente pensar, né? A gente que é da educação, né? Até complementar também, né? Tanto o professor Jeff e a professora Kátia, eu achei 2 pontos fascinantes. O primeiro que o professor Jeff comenta, né? Dessa parte do tá tudo ligado, né? Tá tudo interligado, nós estamos no mesmo barco. Um ponto que eu lembro, acho que foi na graduação ainda, discutindo com o professor Ricardo, né? Grande abraço, professor Ricardo de Engenharia de Software. Ele comentou: a internet não pode ser desligada. Logo, como é que é o seu eu? Qual é a limitação do seu eu? Até onde vai o seu eu no mundo digital ou na tecnologia? Qual é a sua extensão? Você consegue desligar o seu eu digital? Então, trazendo há 10 anos, novamente, até antes, quem lembra aqui de alguns outros aplicativos, né? Aplicações de mensagem, vou até pegar, por exemplo, o MSN, a gente tinha aquele contexto de desligar. Eu preciso abrir aquela aplicação, né? Em casa, em um computador, preciso me comunicar com a pessoa, desligo e saio de casa. Quando eu chegar em casa, que eu vou abrir aquela aplicação
E isso segue. Antigamente a gente pegava um videogame, jogava, desligava, saía de casa. A gente conseguia desligar esse eu, a gente sabia do limite do eu. Só que abriu também um ponto bem interessante que a professora Kátia comentou, que eu acredito que é um gargalo ainda, que é o imediatismo. Né? Tudo parece que é urgente. Antes, quando tínhamos apenas um telefone fixo em casa, você deixava recado. Se você não atender um WhatsApp ou você simplesmente não responder imediatamente, parece que tudo se tornou urgente, não é? Parece que tudo tem que ser agora, viver o agora. E aí cria essa estética que a professora Kátia comentou, que eu acredito que ela parte mais para uma ilusão do que deveria ser, né? Uma ilusão do que deveria ser. Eu não estou comentando apenas dessa imagem do cotidiano, mas muitas vezes da educação. Então, uma simples foto de estudando pode criar um contexto de uma mesa organizada para estudar, por exemplo. Tem que ser assim, esse é o ideal, organizado, sabe? O prato, o alimento, né? Que tem que ser assim. Acho que o digital ele criou muito um conceito do perfeito, que a gente estava até comentando anteriormente, né? É um perfeito que não existe, que não pode ser alcançado, não é? E que é uma ilusão. E como ilusão, Jorge, a gente está neste. Eu acho que se a sociedade do espetáculo, né? Tem um. Agora esqueci o nome do autor, gente. Me ajudem. Aqui, olha, compartilhem aqui no chat. Eu esqueci o nome agora do autor. Debois, né? Se não me engano. Ele, quando ele escreveu ali a Sociedade do Espetáculo, eu acho que ele nunca imaginou o que seria o século XXI, né? Porque hoje nós estamos, de fato, cada vez mais dessa espetacularização da vida e essa mistura entre vida e arte está tornando ali um estreito, né? Uma camada muito fina também, né? Agora, por exemplo, com as NFTs, né? Você tem memes se tornando arte, né? Criptoarte sendo vendida, leiloada de forma muito significativa, né? Então, não só essa cultura de tirar fotografia e se expor na internet se tornou comum, mas essas exposições fizeram com que parte dessas publicações se tornasse memes, parte dessa cultura pop, e esses memes, por meio de NFTs, estão se tornando criptoartes, sendo leiloadas por valores muito significativos na internet, né? Então, temos situações como a aqui da Helena Sabina, né? Falando aqui, olha, que tem percebido que há muitas pessoas que optam por não usar o celular no ambiente de trabalho, por entender que é algo pessoal, mas, ao mesmo tempo, esses limites estão cada vez mais efêmeros, né, do que é o trabalho, o que é o estudo e o que é o privado, né? Então, essa mistura, né, desse híbrido traz essas situações, né? E assim também como acontece aqui, olha, né, a Sueki, né, Kikuchi, imagino que seja isso, né, Kikuchi, que os smartphones trouxe grandes benefícios, só que em contrapartida, né, dependendo do modo que utilizamos, acabamos utilizando muito tempo, né, desnecessário ali. A gente perde muito tempo também com essas tecnologias. E eu percebo isso realmente no dia a dia, né? Quanto tempo a gente perde lendo mensagens no WhatsApp, depois lendo no Facebook, no Instagram. É tantos canais, né? E é próprio do nosso cotidiano, é próprio dos nossos alunos, né? Dos estudantes, e a gente precisa também dividir o espaço e o tempo deste mundo digital dentro da sala de aula. Como vocês percebem todo esse cenário, né, de intercâmbio entre físico, digital e a produção aí do meme até como arte?
Queria voltar lá, acho que foi a Maria Cecília lembrou o nome, é do Guy Debord, a Sociedade do Espetáculo, ela nos ajudou ali, né? Sim. Obrigada. Eu fico sempre pensando sobre essa questão da educação no mundo digital, né? E a gente, nesse período de pandemia, viveu experiências bem relevantes para pensar essa relação, né? Educação e universo digital. Porque olha para falar da questão da estética, a gente sabe que o número de cirurgias plásticas de nariz, né, que eu esqueci, rinoplastias, aumentou significativamente depois desse mundo virtual via videoconferência, né, das aulas remotas e que tais. Porque, além da hiperexposição da pessoa, isso dentro da escola a gente pensou várias coisas, isso causou várias questões, né, da câmera ligada, da câmera aberta, fechada e que tais, mas o fato tem uma coisa meio narcísica, né, da pessoa ficar se vendo o tempo inteiro e aí ela construir uma estética da idealização, porque isso é provocado pelo universo digital, né? O excesso de selfies, o que isso causa, e com a hipervisualização pessoal, né? Cria uma coisa meio narcísica, né? De se olhar e o tempo inteiro se ver e querer consertar coisas dentro de uma certa concepção de beleza. Então, eu acho que o universo digital ele tem uma estética, ele produz uma estética que é uma outra estética, que não é a estética que a gente conhecia nos cânones clássicos da arte, né, que vinham lá de um certo desenho de beleza, de uma certa definição de beleza, que se transforma. Vamos lembrar que tanto o gosto quanto as concepções artísticas, elas são contextuais, elas são históricas. Elas se modificam ao longo do tempo, elas não são estáticas. E isso impacta diretamente, está sendo impactado diretamente pelas tecnologias digitais. E dentro da educação, e aí desdobrando para a educação, trazendo aí os memes que você falou, né? Olha que interessante. Então, de repente, um meme, ele vira um valor estético, ele vira um valor artístico, ele vira um objeto da arte. Não um objeto físico, mas ele vira objeto da arte. E ele tem um valor mercadológico. Olha que interessante, para que caminho as coisas vão, né? E até puxar 2 pontos, né, novamente, o professor Jeff, falando de algo que eu tenho pesquisado bastante, que são os NFTs, e o que pegar um pouquinho também da discussão da professora Kátia, e vou iniciar com a frase do filme Gladiador, que é o que você faz na vida ecoa na eternidade, o que você faz na vida ecoa no digital. O digital, vamos dizer que por enquanto é eterno, né? Então, é uma extensão sua, né? Ou seja, a gente já tem essa camada muito fina. Eu acho que nem camada existe mais, né? É simplesmente uma porta aberta. Eu brinco que a realidade aumentada é uma janela para o mundo virtual, enquanto a realidade virtual você está inserido totalmente naquele mundo digital. É como se a gente brincar, como se a gente estivesse em uma Matrix, né? A gente tivesse uma Matrix em que você simplesmente não consegue se desligar dos aparelhos, você não consegue voltar para o mundo real. A gente entraria na discussão o que é o mundo real, não é? Ou seja, o smartphone e a sua vida digital não faz parte do mundo real. São discussões bem interessantes. Quando a gente fala do conceito de NFT, é um token não fungível, né? É um tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Aí, puxando o que a professora Kátia falou, nós temos o seu eu representado no virtual, em que imagens, filmes, até discos, né, estão sendo produzidos e vendidos como NFTs, né, até memes, né, tem um meme de um cachorro que foi vendido, se não me engano, por 16 milhões de reais. Ontem mesmo tem uma coleção, se não me engano, eu acredito que é uma coleção onde tem uma espécie de macacos com várias expressões, e apenas um único elemento dessa coleção foi vendido por quase 3 milhões de dólares. Um único elemento, né? Então ele criou o conceito de algo único.
da estética como algo único. Eu posso ir agora e pegar esse elemento na internet e enviar para vocês, vocês conseguem ter esse elemento no celular como um papel de parede, mas não é seu. Você está no seu smartphone, mas o único é de alguém que pagou, por exemplo, algo em torno de 10 milhões para ter só o seu nome lá, tá? No SNFT como algo único. Olha como a estética ela foi recriada, né? Todo mundo pode ter essa imagem, mas uma pessoa tem, é algo único. Tem até uma discussão, eu não recordo exatamente qual foi o artista, né, a obra, mas um comprador conseguiu adquirir uma obra de arte e simplesmente ele transformou em NFT, né, tirou uma imagem, transformou em NFT e queimou a obra de arte. Né? Ou seja, ela passou a se tornar, ela passou apenas a viver no mundo virtual e não mais no físico, para demonstrar como o ser humano está sendo moldado, né? Aí, novamente, a transformação digital não é a tecnologia, é o que a gente faz com a tecnologia. Fantástico. Eu queria trazer um ponto aqui, essa coisa do algo único, desse ponto porque assim, qual que é a questão? Como o mercado da arte sempre funcionou? Exatamente como isso. A obra é algo único. E imutável, imexível, para brincar um pouco com os termos. É algo único, foi produzido especialmente por alguém que tem uma autoridade para fazer essa produção. Validado por quem? Pelos espaços autorizados da arte. Os museus e que tais, os críticos e aqueles que vão validar a arte. Então, olha que interessante, quando o Jorge traz a ideia, né, do valor, né, alguém estabeleceu esse valor. Quando ele fala das pessoas, que a transformação digital são as pessoas, ele está falando da cultura, o quanto a cultura é que estabelece o valor das coisas e que autoriza determinadas coisas a alçarem algum ponto que se distancia de outros. Então, quando o objeto, de novo, ele ganha esse valor, porque a arte vem discutindo essa coisa, né? Do único, do irreprodutível, né? A escola de Frankfurt discutiu a reprodutibilidade técnica e ela foi discutir isso já há muito tempo. Então, quando entra o cinema, quando entra a fotografia, a gravura, que podem ser reproduzidas, o digital ele rompe isso amplamente, pode ser reproduzido ad eterno. Mas quando você volta para a ideia do algo único, você traz de volta uma discussão que é do começo da criação artística, né? Você pega uma discussão que ela não é nem moderna, é uma discussão que é da Renascença. Olha que interessante, o passo, como é que a coisa vai e volta, por isso que eu trago essa ideia, né? A arte é histórica, né? Ela é contextual, ela depende de um contexto, e o mercado da arte é uma outra coisa ainda, né? Ela é outra coisa, porque se ao mesmo tempo eu posso pegar o meu smartphone e posso produzir uma obra de arte e reproduzir essa obra de arte, ou nos devidos espaços, né, nos streamings, fazer as devidas reproduções, eu posso colocar as minhas ideias para o mundo, ao mesmo tempo a gente faz um passo atrás, talvez, e volta para o objeto único. E aí tem um preço altíssimo para demarcar um território. Eu posso ter esse objeto, ou seja, eu tenho esse poder, né, de ter algo que é meu, só meu e de mais ninguém. Deixa eu abrir aqui o microfone, senão não vai sair o som, né? Eu percebo, né? Eu tenho um trabalho de uma professora, doutora, eu acho que, se não me engano, da UFRJ, né? Que é a Paula Sibilia, se não me engano, deixa eu só até confirmar se eu estou falando o nome dela correto, que é um livro que foi a partir da tese de doutorado dela, que se chama Show do Eu, né? E ela pega realmente a ideia do show do espetáculo e tudo mais, né? Traz Freud, né? Traz vários conceitos de Jung também,
e fala sobre realmente essa questão da exposição e como o digital fez com que realmente a gente tivesse, né? E muitas vezes utilizando esse espaço digital como nosso confessionário, né? Onde a gente usa esse espaço digital para falar sobre nossas dores, sobre nossas alegrias, sobre muitas vezes coisas que a gente não teria coragem de falar nem para um colega, mas a gente acaba utilizando desse espaço digital para se expor, né? Para mostrar a si, né? E ela e é um trabalho maravilhoso. Aqui, ó, a Luana até colocou, ó, Paula Sibilia, né? É isso aí. E é um trabalho fantástico dela, vale muito a pena ler. E eu até queria deixar como dica, né? Porque tem artigos, tem a tese de doutorado dela que vale a pena ler para entender um pouco mais sobre esse contexto, além do. Eu sou muito fã do Zygmunt Bauman, né? Também falando sobre modernidade líquida e tudo mais. E pegando esse gancho, né? Nós estamos indo já para o final do nosso bate-papo. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais e dessem algumas dicas, né? Durante essa semana uma dica de um livro, de um filme, de alguma coisa, para que as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Aqui são 23 pessoas nos vendo neste momento, para que eles pudessem se aprofundar ainda mais nessa discussão, nessa temática. Quer ir, Jorge? Está mutado. Isso, eu sempre deixo aqui, né, até falar um pouquinho, é algo que eu comento bastante com as minhas turmas, né, lá na Descomplica, do curso de jogos, até pegar um pouquinho dessa parte de jogos, e posso expandir também para arte, educação, pegando um livro que eu gosto muito, que é Arte de Game Design, né, do Jess Shell. Eu adoro aquele livro, e até uma dica que você pode buscar o entendimento do livro e abstrair um pouco a questão do jogo, né? É uma linguagem universal. Você tem o jogo como algo interativo. Você pode tirar o jogo. A gente pode ter, por exemplo, um smartphone, uma aplicação como algo interativo, né? Que depende das ações do usuário, né? Ou do feedback do usuário. E Shell comenta algo bem interessante, que é o jogo, ele possibilita a experiência, mas ele não é a experiência. Ou seja, a arte possibilita a experiência, mas não é a experiência. É igual um smartphone. A dica é sempre, se eu utilizo uma aplicação, ela não é a experiência, essa aplicação. O smartphone não é a experiência. Um aplicativo de mensagem não é a experiência. Ele possibilita a tua experiência. O que tu faz com o teu smartphone, com as aplicações, com a arte, com a música, né, com o filme, com o livro, né, ele possibilita você evocar algo. Então, eu sempre gosto de brincar. Qual é o seu objetivo quando você faz download de uma aplicação no seu smartphone? Por que você utiliza um mensageiro? Por que você está assistindo esse filme apenas pela ludicidade? Tem algum objetivo? Ou não tem objetivo, simplesmente só apenas quero apreciar. Então, é uma dica ter esse livro, né, já para pegar o conceito do interativo. A gente é outra discussão, né, a parte da arte interativa, né, não estática. A gente já entra em outro nível, né, quando a gente passa a ser um âmbito ativo, a gente passa a ser um ser ativo, que a gente pode influenciar o meio, né. Por isso que eu gosto muito dos jogos, porque você tem a possibilidade de influenciar. E não apenas influenciar o meio como o sistema do jogo, influenciar o outro, né? Porque nós temos outros usuários, né? Outros jogadores, outros agentes. Então, uma dica, a arte de game design de Shell, para vocês compreenderem que o meio, né, aí no caso a gente pode falar dos jogos, a tecnologia, como eu falei, ela possibilita a experiência, mas não é a experiência. Muito bom. Agora eu vou dar minha dica, então. Então, ficando ali na Sibília, na Paula Sibilia, tem um livro dela chama Redes ou Paredes, a escola em tempos de dispersão, que vai falar dessa escola na contemporaneidade e a influência do digital. É um livro interessante. Eu quero dar mais 2 dicas, Jefferson, posso? Lógico. Vou dar mais 2 dicas. Uma é para quem está aqui em São Paulo, desculpa,
Quem está aqui em São Paulo, a gente tem a Bienal Internacional de Arte de São Paulo, é gratuita no Parque do Ibirapuera. Então, é chegar lá, levar a carteirinha de vacinação ou no smartphone, né, ou no celular, para comprovar a vacinação. E chegou, entrou, não precisa reservar antes nem nada. Está muito interessante, tem uma discussão bem intensa, tratando da questão da diversidade. Então, tem arte contemporânea indígena, arte dos povos negros. Então, olha, está imperdível a Bienal. E uma outra dica, mas essa vai só até o dia 24 dessa semana agora, então, que está lá no Centro Cultural Fiesp, aqui na Avenida Paulista, tem uma exposição do maestro João Carlos Martins. E tem uma sala lá, e aí para a gente falar do digital, que tem um holograma dele tocando piano. Gente, é uma experiência interessantíssima. Vale super a pena. Então, deixo aqui essas dicas. Eu quero agradecer muito a todos, né, pela participação aqui. Nossa, que a gente sempre fica com gostinho de quero mais, né? E lógico, vamos ter muito mais durante essa nova temporada. Semana que vem, dia 27, nós vamos falar sobre racismo e haters. E a gente vai ter, né, na participação do Ednei, o Internei Souza, né, também da Digital House, e vamos ter a Luciana Isabelli, né, que é uma professora do Papo Educador, e ela fala muito sobre a questão, né, da inclusão, né, do racismo, de tantas outras coisas que são importantes para esse tempo. Depois, no dia 3 de novembro, vamos falar sobre protagonismo e gamificação, com a Sara Virgínia, também da Digital House, e a Cristine Bahia, da Descomplica. No dia 10 de novembro, um dia depois do meu aniversário, nós vamos falar sobre ensinar e aprender, o que, né, preciso saber para ser um bom professor. E aí eu tenho até uma confissão, né? Além da Pamela Machado, que é da Descomplica, eu convidei uma ex-professora minha, que se hoje sou professor, devo grande parte a ela, a Sandra Regina Ferraz, que é aqui também do Centro Paula Souza. Só no uma dia correção, 17 a Pamela é da DH também, da Digital. Da DH, desculpa, da DH. Ela descomplica a nossa vida lá na DH. Sorry. No dia 17 de novembro, vamos falar sobre ética, regras em situações de interação online, com Cristiano Ferreira, da Digital House, né? E uma professora da ETEC de Sapopemba, Maria Moura, que é psicóloga. E no nosso último dia da temporada, no dia 24 de novembro, vamos voltar a falar um pouco sobre arte, sobre cultura, né? Que é a construção cultural e mediação, com a Kátia, que está aqui conosco, né, da Digital House, e com a Lucília Guerra, que é formada na área de artes. E detalhe, minha chefe. Então, é um bate-papo fantástico que nós vamos ter aqui, né? Então, todos vocês estão convidados a participar. Nas próximas edições, eu vou providenciar um link de inscrições. Então, todos que participarem de todas as lives, né, a partir da próxima edição, serão certificados pela live de quarta, desse bate-papo descontraído que nós temos aqui no final de quarta-feira. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais essa temporada e a este canal. Não esqueçam de curtir, compartilhar os nossos vídeos e marcar aí o sininho para participar desses bate-papos do canal da CETEC. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, Kátia. Muito obrigado pela participação, Jorge. E tenham todos uma ótima tarde. Um prazer. Abração para todos. Abraço.